As ações da Intel já caíram quase 60% só em 2024. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, o que fez as ações caírem tanto, falar um pouco do resultado mais recente do segundo trimestre de 2024 e falar para vocês também a minha visão sobre as ações da empresa, se vale a pena ou não investir. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e deixa o like para ajudar o canal a crescer e a chegar a mais investidores. Lembrando que tem uma live aqui no canal onde eu comento os resultados do ano de 2023 da Intel e lá naquela época eu lembro de estar bem pessimista sobre a tese da empresa. Desde então, as ações caíram cerca de 60%. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre a Intel e o que aconteceu com ela, recomendo bastante essa live, vou deixar linkada aqui na descrição. É verdade que as ações caíram quase 60% no ano, mas boa parte dessa queda aconteceu ali após o dia 31 de julho, cerca de 40% aqui dos 60% foi só durante esse período. Foi exatamente aqui que a empresa divulgou os resultados do segundo trimestre, então não foram bem recebidos pelo mercado, mas principalmente porque junto com o resultado ela também informou que ia cortar dividendos a partir dali. Então as ações chegaram a cair 30%, fora também ter falado ali para o mercado todo um plano de reestruturação da empresa, um plano de corte de custos. Então, assim, foi muita notícia ruim ao mesmo tempo. Segundo trimestre não veio bem, já adiantando, mas principalmente esse corte de dividendos que os investidores gostavam bastante da Intel, justamente por ela pagar dividendos ali com uma certa frequência. Comentando rapidamente os resultados do segundo trimestre de 2024, a receita chegou a 12,8 bilhões de dólares. Quando a gente olha na comparação anual, caiu apenas 1%, o que levaria a pessoa, o analista entender, o investidor entender que não foi tão ruim assim o resultado, já que caiu só 1% da receita. O problema é que a gente compara sempre com o histórico da Intel. E lá em 2019, 2020, a empresa vendia cerca de 20 bilhões de dólares por trimestre. Isso caiu para 12, ou seja, ela perdeu ali em grandes números quase 7, 8 bilhões de dólares de receita nos últimos 4, 5 anos. Isso porque ela perdeu participação nos mercados onde ela mais atua. Na parte de data center, perdeu bastante participação de mercado para a Nvidia, e na parte de client ali e de processadores para computadores e videogame, etc., ela perdeu bastante participação também para a AMD. Então, apesar da receita estacionada não parecer tão ruim, o fato da Intel não estar conseguindo crescer no momento do boom do AI, do boom de processadores para data center, para inteligência artificial, mostra que realmente ela ficou para trás no quesito de tecnologia e segue perdendo participação, porque se a Nvidia está crescendo, se a AMD segue crescendo, alguém não está conseguindo acompanhar e esse alguém é a Intel. A mesma coisa a gente percebe quando analisa a margem bruta da Intel, que chegou a 38,7%, o que nem é uma margem ruim para uma empresa industrial do tamanho da Intel, porém a gente também enxerga novamente que a empresa vem perdendo margem bruta ao longo dos últimos anos. Ela chegou a ter quase 60% ainda em 2019, já foi até melhor do que isso, e vem perdendo margem bruta desde então, justamente porque ela está tendo que vender os produtos dela a um preço menor, para poder ser atrativa para os compradores, para as empresas que compram os produtos dela, para continuar sendo competitiva frente à AMD, frente à Nvidia e outros possíveis competidores. Fora que ela ficou menos eficiente ao longo desse tempo, enquanto as competidoras dela, concorrentes, investiram em pesquisa e desenvolvimento para lançar produtos cada vez melhores, a Intel meio que ficou parada ali, então hoje ela tem produtos piores com margens piores, obviamente. A Intel ainda conseguiu dar um lucro líquido ajustado aqui de cerca de 100 milhões nesse trimestre, lembrando que a Intel vale cerca de 82 bilhões de dólares no mercado, então eu acho um resultado ainda ruim, porém isso é ajustado. Quando a gente olha o lucro líquido não ajustado, o valor que realmente é contabilizado, ela deu um prejuízo de 1,6 bilhão de dólares. É por isso que ela está cortando dividendo, é por isso que ela está com esse plano de cortar vagas na empresa, cortar pessoas, que ela já fez no passado. Ela chegou a cortar 3 bilhões de dólares de custo no passado e agora está com um plano ainda mais agressivo de corte de custos, porque a situação realmente não está fácil ali para a Intel. Olhando os resultados da Intel por segmento, a parte de client, que é hoje o que mantém a empresa de pé, que é o que efetivamente consegue ainda lucrar, veio até que melhor que o ano passado. A receita saiu de 6,8 bi para 7,4, um crescimento interessante aí, parecido com o que a gente tem visto no mercado, com uma melhora de margem operacional, saiu de 29,3% para 33,7%. Isso sim foi positivo, mas lembrando que basicamente isso daqui é por conta do plano de estruturação que ela fez nos últimos 2 anos, com demissão de pessoal, inclusive com economias que na minha visão não fazem tanto sentido, economia de pesquisa e desenvolvimento, que vão cobrar a conta lá na frente, na minha visão. A parte de data center segue sendo uma decepção assim na Intel, na minha visão, para quem é investidor.
a receita estagnada frente ao ano passado, até caindo, na verdade, né, de 3,2 bi para 3 bi, enquanto que a margem operacional beirando aqui 9%. Então, esse segmento aqui, realmente, a empresa está sendo, assim, destroçada pela competição com a Nvidia, que tem produtos muito melhores, que o mercado tem comprado muito mais do que da Intel. Só para vocês terem uma ideia, a margem operacional da Nvidia, que ela opera num segmento parecido com esse daqui, é cerca de 60%. Então, assim, não tem nem comparação com a Nvidia nesse momento, a Intel. O grande problema da Intel realmente está nesse segmento aqui, Intel Foundry. Basicamente, a Intel ela criou uma nova empresa para ela separar o segmento de fundição dela, onde ela produz chips, porque ela queria ser a TSM do Ocidente. A TSM é uma empresa lá do Oriente, né? Então ela fica lá em Taiwan, e tem todo aquele risco de um dia talvez a China invadir e toda essa narrativa. Então, os países do Ocidente estão incentivando muito empresas como a Intel para criar fábricas aqui no Ocidente, por exemplo, nos Estados Unidos, no México, etc. Então, a Intel começou a colocar dinheiro nisso daqui com a expectativa de que ela ia ser a TSM do Ocidente para poder atender as empresas do mundo todo sem o risco da possível invasão da China. Então ela colocou bastante dinheiro nisso daqui, a gente consegue ver através do CAPEX da empresa. Antes de 2019, de ela começar esse investimento de Foundry, o CAPEX da Intel era cerca de 11, 10 bilhões e agora já está batendo 25 bi por ano, ou seja, só nos últimos 2 anos aí foram 50 bilhões de dólares investidos basicamente nesse segmento aqui, esperando que ela fosse vender mais desse tipo de produto, desse tipo de serviço para outras empresas. O que a gente enxerga aqui na receita não sai do lugar. 4,2 bi no ano passado, 4,3 nesse, e a margem operacional só caindo, né? Inclusive segue negativa, então é um segmento que queima dinheiro. Então ela não só investe demais, como a gente viu aqui no CAPEX, né? 25 bi por ano, como para isso ela precisa pegar dívida. Então quando a gente olha aqui a dívida da empresa, a gente consegue ver que hoje ela é uma empresa bem mais endividada, são 22 bilhões de dólares de dívida líquida. Lembrando que é uma empresa que no momento não está dando lucro, basicamente, e ela não tem esse dinheiro para pagar essa dívida, e ela também construiu essa dívida de uma forma muito irresponsável, na minha visão, já que ela optou por manter o pagamento de dividendos, eu explico isso na live. Então a gente consegue ver aqui que ela continuou pagando dividendos ali em 2019, eu pagava cerca de 5 bi, quase 6 bi por ano, e também fazia recompra, né? Então ela fazia aqui recompras de ação, chegou a recomprar ali 13 bi em 2019, 14 bi em 2020. Quando você soma, né, só aqui dá 30, fora os 5 por ano que ela fez nos últimos 5 anos, passaria fácil aí, ou chegaria muito próximo de uns 40 bi que ela colocou em retorno aos acionistas através de dividendo e recompra, e ela poderia ter feito isso em investimentos nessas fábricas justamente para não chegar nesse momento e estar endividada. A situação da Intel hoje é pior porque ela está com balanço pior, está com dívida, e esse investimento que ela fez aqui, por enquanto, não está gerando nada para ela, né? Então o ROIC da empresa piorou. Então a Intel investiu bilhões nesse segmento aqui de Foundry, né? Então vamos pensar que isso daqui é o CAPEX, o investimento dela, enquanto que a margem operacional, lucro, receita não tem melhorado, inclusive não tem saído do lugar. Então a gente pode colocar aqui que a margem operacional dela só piora. Isso daqui, essa diferença entre o quanto que você investe e o retorno que você tem, é basicamente o ROIC da empresa. Então, o ROI da empresa cai, o ROIC da empresa cai, todos os tipos de indicadores de lucratividade do negócio da empresa caem. O ROIC da Intel, que já não era muito bom, cerca de 13%, caiu aqui para quase 0% em 2024. E para piorar a situação da Intel, esse segmento de fundição, ele não está vendendo 4,3 bi como esse slide aqui levaria a gente a crer. A maior parte desse valor aqui, se não todo, é de vendas diretamente para a própria Intel. Então essa Intel Foundry hoje é uma empresa separada e toda a venda que ela faz, todo produto, todo chip que ela produz para a Intel, ela vende, né? Ela receita, faz uma DRE própria, né? Essa empresa tem uma DRE própria, lança a receita dela. E aí, para a Intel não ficar com uma receita duplicada no balanço dela, ela faz uma eliminação, uma questão contábil, não vale a pena explicar para vocês, mas basicamente a gente consegue ver isso daqui no ITR, né, da empresa americana, que seria o Tenkill ou Tenkei. Então a gente consegue ver aqui que, por exemplo, da receita dela de Foundry, que foi 4,3 bi, como a gente vê aqui no slide, 4,3 bi, basicamente 4,2 desses 4,3 foram eliminados, ou seja, basicamente ela vendeu da empresa de fundição, Intel Fundição, para a Intel, vendedora de produtos finais, para o cliente final. Então não é receita de verdade, é simplesmente uma questão contábil que ela tem que mostrar aqui no slide. Seria mais honesto da Intel ela mostrar aqui qual que é a receita que a Intel Foundry está tendo, tirando a Intel.
né? Ou mostrasse os dois, considerando a receita total, e do lado um slide ou um gráfico ou informação mostrando ex-Intel, né? O quanto que ela está vendendo sem considerar Intel. Então, é até pior, ela não está gerando 4 bilhões. Então, a empresa está jogando 50 bi de investimento nisso daqui e não está vendendo nada. É o pior tipo de investimento que você consegue ou que você gostaria de ver na sua empresa. É um investimento que você só joga dinheiro e ele não traz nada em retorno. E nesse sentido, não tem nenhuma boa notícia para passar, já que a própria empresa acredita que o negócio de fundição só vai ser lucrativa lá para 2030. Então, a Intel vai aguentar mais 6 anos aí, no mínimo, de prejuízo de dinheiro queimado até ver isso daqui começar um dia, talvez, a dar dinheiro. Então, são mais 6 anos que você vai ver as ações da Intel, ou pelo menos os resultados da Intel, ruins, porque ela tá jogando dinheiro nisso daqui e vai demorar para você ver um retorno, justamente porque é muito caro você ter uma fábrica dessa e você montar uma fábrica e ela precisa montar várias para poder competir com a TSM. Outro ponto negativo do resultado é que a Intel divulgou um guidance, ou seja, o quanto que ela acredita que ela vai vender e lucrar no próximo trimestre, e a receita vai ficar mais uma vez basicamente estacionada, com uma margem bruta basicamente estacionada, e dessa vez o earnings per share, o lucro por ação, mesmo ajustado, vai ser ruim, vai ser um prejuízo. Então a Intel, ajustando aqui, deve dar um prejuízo de cerca de 300 milhões já no próximo trimestre, sem contar o gap, o resultado sem ajuste nenhum. Então, o segundo tri foi ruim, o terceiro vai ser pior. Então, respondendo a pergunta, não, a gente não acha que essa queda nas ações da Intel seja uma oportunidade, tá com muito mais cara de ser um value trap, ou seja, uma empresa que aparentemente é barata, justamente porque os fundamentos dela estão piorando, como a gente vem mostrando desde o ano passado. Mas se vocês quiserem saber que empresas que a gente gosta no setor de semicondutores, tem um vídeo aqui no canal de 9 meses atrás com top 5 ações do setor de semicondutores que a gente gosta, ou pelo menos que a gente acompanha e recomenda o estudo. E se você vê, a performance dessas 9 empresas desde o dia que a gente lançou o vídeo foi muito boa. A Nvidia subiu 160%, aqui a gente tem qual? A TSM subiu aqui cerca de 80%, a gente tem a KLA que subiu 40%, ninguém falava de KLA quando a gente trouxe aqui no canal, então continuamos achando essas empresas boas opções, cada uma atende a um perfil de risco diferente, então você tem que entender o que é melhor para você, mas a Intel continua não sendo uma opção interessante na nossa visão. Lembrando que esse vídeo não foi uma recomendação de investimentos para você vender Intel ou comprar uma daquelas 5 que eu mostrei agora no final. Se você quiser saber as nossas recomendações, o que a gente recomenda para investir no exterior, a gente tem uma carteira global aqui no GA. É só você clicar no primeiro link da descrição desse vídeo que você vai para um grupo e a gente envia de vez em quando um cupom de desconto para você assinar o nosso plano anual com acesso a todas as nossas carteiras, incluindo a nossa carteira global. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like para ajudar o canal a crescer e se inscreve se você gosta de conteúdo de investimentos no exterior, porque aqui tem bastante. Vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.